Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos aqui para uma aula na disciplina de português, tá? A nossa aula será bem diferente das demais, porque na aula de português agora iremos estudar um texto, que é o texto O Meu Amigo Pintor, tá bom? Então, disciplina português, iremos estudar o texto O Meu Amigo Pintor. Então, vamos lá. O Meu Amigo Pintor, tá? Na verdade, é um livro da escritora Lígia Borjunga, tá? Então, é a escritora do Meu Amigo Pintor. Então, né, vamos aqui debater, né, comentar um pouco sobre esse texto, tá? Então, o Meu Amigo Pintor inicia com a palavra sexta-feira, ou seja, indicando aí uma parte temporal, né, que está delimitando que é um acontecimento de sexta-feira. Aí, no próprio texto, o personagem principal ele inicia se questionando se ele já nasceu com uma característica ou se ele adquiriu essa característica com seu amigo. Porque tudo que ele olhava, ele já prestava atenção na cor. A primeira coisa que ele fazia era prestar atenção à cor, né? Ele olhava muito a cor. Então ele começou a se questionar se ele nasceu assim ou se ele adquiriu essa característica com seu amigo pintor. O amigo pintor dele disse que ele tinha o quê? Uma alma de artista, que ele era um garoto com alma de artista. E ele não imaginava muito isso. E o seu amigo pintor deu para ele um álbum com trabalhos, alguns trabalhos realizados, né, com pinturas. E ele deu para o garoto. E disse ao garoto que quando olhávamos, prestássemos atenção para uma cor, começava a sair de dentro da cor, né, vários aspectos, várias coisas começavam a sair de dentro da cor. E o garoto, né, que é o narrador da história, ele afirma que não entendeu de fato o que o seu amigo estava dizendo. Ele não entendeu a história de dentro da cor começar a sair várias coisas, né? E aí, um tempo que ele estava sem fazer nada, ele pegou e abriu um álbum, né, que tinha ganhado do seu amigo. E ele começou a entender, né? Essa questão de verificar a cor, de você olhar e começar a depreender vários elementos que começavam a sair da cor. E ele quis, né, dizer ao seu amigo que tinha entendido realmente o que ele tinha dito. Porém, o seu amigo estava morto, né? E ele começava a se questionar, né, que ele tinha entendido, porém o seu amigo já estava morto. E ele fala que o seu amigo morava próximo a ele, né, no apartamento acima, e que ele costumava brincar com seu amigo com um jogo chamado de gamão, né, que eles costumavam lá vivenciar, né, juntos alguns acontecimentos que eles jogavam muito, né, esse jogo. E ele afirma que o seu amigo tinha um relógio, né, um relógio grande, que batia de 1 hora a meia hora. Ele começa a falar aí desse relógio, né? E depois ele já parte falando do momento em que ele descobriu que seu amigo estava morto, né? Que foi aí na terça-feira que ele afirma que quando chegou do colégio ele descobriu que seu amigo estava morto. Porém, ele fala que não conseguiu, né, digerir bem essa situação, que ele terminou até voltando, né, para a sua casa. Mas antes de voltar para a sua casa, ele viu um quadro, né, que tem como nome Uma Mulher Amarela, né, que era um quadro que o homem tinha feito, que tinha uma mulher de coloração amarela, no qual ele diz que o amigo dizia que a mulher era de cor amarela, devido à cor amarela representar uma cor contente, né? E ele começa a entender esses aspectos. Então, enquanto ele está ali lidando com seus sentimentos de tristeza, ele começa a se sentir todo escuro por dentro, porque ele está triste. Então, a sensação que ele tem é que ele está todo escuro por dentro. Porém, ele sabe que o quê? Que o amarelo é uma cor contente, né? Que vai ser também a cor do relógio, né? Ele vai começar a associar o relógio à cor contente, que é o amarelo, que foi o que o seu amigo disse. Então, o relógio, ele começou, né, a bater.
a bater o relógio, indicando aí as horas. Então, ele diz que o relógio começou a bater forte. Como era forte, indicava o quê? Uma cor contente, o amarelo. E como o relógio era tão associado ao seu amigo, ele associava o relógio como se fosse o seu amigo falando, andando ou sorrindo. Só que de repente o relógio começou a bater fraco, né? O relógio ali estava batendo cada vez mais fraco. É como se o amarelo começasse aí, que era um amarelo forte, contente, começasse a ficar aí esbranquiçado. E ele afirma que de repente tudo ficou branco, né? Era uma solidão imensa, né? Então ele diz que tudo ficou branco e que ele nunca imaginava que branco doía tanto, né? Que o branco doía mais que preto. Então ele começa a falar que o branco doía mais que preto e que o amarelo também doía, porque eram lembranças que traziam, né, a memória aí do seu amigo pintor que havia falecido. Então, crianças, eu comentei aqui um pouquinho, né, sobre o texto. O meu amigo pintor, né, eu falei brevemente, justamente para não dar spoilers, né, como vocês costumam falar, porque agora vocês irão, né, para pegar o livro de português e vão ler esse texto, tá? O meu amigo pintor. Então, vocês irão ler o texto e para depois responder as questões de interpretação, tá bom? Então, abre aí o livro de português na página 80, então, para ler da página 80 até 85. Ler e responder interpretando o texto, tá? O texto, meu amigo pintou um texto muito interessante, inclusive eu gostei muito, né? A vivência de um garoto ali lidando com os seus sentimentos, com os mais confusos sentimentos, tá bom, crianças? Então, dá uma pausa neste vídeo, tá? Agora vocês vão ler o texto. Eu falei aqui brevemente sobre o texto. Então, chegou a hora de vocês pegarem o texto, lerem e depois responderem as questões de interpretação do texto, tá bom? Então, a tia Hortência vai ficar aqui esperando por vocês, certo? Bom, crianças, eu acredito que vocês já leram o texto e também, né, responderam as questões de interpretação referente ao texto O Meu Amigo Pintor, né, iniciando aí na página 80 que vai até a 85. Ok? Então, vamos lá começar a correção, ok? Então, estamos aqui na página 83. Primeira questão, diz o seguinte: releia este trecho do início do texto. Vamos ver aqui o trecho. Eu não sei se eu já nasci desse jeito ou se eu fui ficando assim por causa do meu amigo pintor. Mas quando eu olho para uma coisa, eu ligo logo na cor. Tá? Então, eu tenho aqui um trecho. E aí tem o seguinte, letra A. Que característica o menino afirma ter neste trecho? Qual é a característica? Então, diz assim, ó, o fato de ele sempre reparar primeiro na cor quando vê algo. É justamente isso. O trecho mostra a inquietação do personagem, dele se questionando se ele já nasceu com essa predestinação, com essa característica, ou se ele herdou do seu amigo pintor. Porque quando ele olha para alguma coisa, a primeira coisa que ele liga ali, que ele olha, que ele presta atenção é para a cor. Então, como resposta para a letra A, eu posso dizer o seguinte: o fato de ele sempre reparar primeiro na cor quando vê algo, certo? Vamos agora para a letra B, que diz assim, né? Diz o seguinte: em sua opinião, o menino sempre foi assim ou aprendeu isso com um amigo pintor? Converse aí com os colegas, tá? Então, aqui nessa questão, vocês irão o quê? Pensar um pouquinho, né? Na opinião de vocês. O menino sempre foi assim ou ele aprendeu isso com o seu amigo pintor? Então, aqui é uma resposta pessoal, tá? Eu não vou inferir, isso vai depender da leitura do texto de cada um de vocês, e vocês aí vão imaginar que vocês acham se ele adquiriu com o seu amigo ou se ele já tinha essa característica, tá bom? Iremos agora para a segunda questão. Releia este trecho. Vamos aqui reler o trecho que diz o seguinte. Perdão aqui. Ok. O trecho diz o seguinte.
Mas nessa hora, o relógio começou a bater a beça, porque era meio-dia. E se alguém perguntar que cor tinha a batida, eu respondo correndo: amarela. E ele bateu. No princípio, amarelo forte, mas depois o amarelo foi ficando mais fraco, cada vez mais fraco. O relógio estava perdendo corda e era por isso que a batida se arrastava com aquele amarelo, cada vez mais desanimado, cada vez mais esbranquiçado. Letra A. Por que o menino gostava de ouvir o relógio bater? Sublinhe no texto o trecho da história que apresenta essa resposta. Então, vocês irão sublinhar lá no texto o trecho da história que apresenta essa resposta, tá? Por que o menino gostava de ouvir o relógio bater? Aí tem a letra B. Por que o menino disse que a batida do relógio no princípio era amarela? Porque com a batida do relógio lembrava o que? A presença do amigo. E ele a relacionou à cor que o amigo pintor dizia, né, que significava uma cor alegre, né, que significava alegria e contentamento. Então, como resposta eu tenho isso. Porque, primeiro, o menino gostava de ouvir o relógio bater porque ele associava ao seu amigo, tá? Então, como a batida do relógio lembrava a presença do amigo, ele relacionou a cor amarela que o seu amigo, né, que era pintor, dizia que significava alegria e contentamento. Letra C. No texto, que relação há entre o fato de o relógio perder corda e o amarelo ir ficando cada vez mais esbranquiçado? Então, vamos ver aqui, ó. Como o relógio estava perdendo corda, ele foi batendo o quê? Cada vez mais devagar e de modo cada vez mais fraco. O menino relacionou as batidas do relógio aos tons de amarelo. Começou com o amarelo forte, né? Pois a batida estava forte ali do relógio, não estava forte. Então, ele associou aí com o amarelo forte. E conforme a batida foi ficando cada vez mais fraca, a cor também foi ficando mais fraca, né? Clara, até chegar no branco, no amarelo esbranquiçado. Então, eu tenho isso aqui como resposta, tá bom? Então, como o relógio estava perdendo corda, ele foi batendo cada vez mais devagar, de modo mais fraco. O menino relacionou as batidas do relógio aos tons de amarelo. Começou com um amarelo forte, pois a batida estava forte, e conforme a batida foi ficando mais fraca, a cor também foi ficando mais fraca, clara, até chegar no branco, ok? Terceira, no fim do texto, o menino faz uma relação com a cor branca. Letra A. O menino relaciona a cor branca a quê? Ao silêncio do relógio que parou de bater. Então, ele faz essa relação ao silêncio do relógio que parou de bater. Letra B. Por que o menino afirma no fim do texto que branco doía mais que preto? Porque aí ele vai relacionar o branco ao silêncio do relógio, que reforça a ausência e a morte do amigo. Então, ele vai fazer essa relação, ó. Ele relaciona o branco ao silêncio do relógio, que esse silêncio do relógio vai relacionar o que mais? A ausência, né, do amigo, porque o amigo está morto, não é verdade? Então, por isso que ele diz que o branco doía mais que preto. Letra C. O fato de o menino relacionar as cores aos sentimentos que tinha pela morte do amigo. Aí tem o seguinte, tenho aqui duas alternativas, eu irei marcar um X na correta, tá bom? Então, eu vou ler aqui as alternativas. Primeira, contribuiu para que ele compreendesse melhor seus sentimentos? Sim ou não? Aí vamos ver aqui a outra. Confundiu ainda mais o menino, pois as cores não têm relação com os sentimentos? Sim ou não? Então, aqui eu irei marcar um X na alternativa que diz o seguinte: contribuiu para que ele compreendesse melhor seus sentimentos, tá bom?
Então, irei marcar um X, tá? No primeiro quadrinho, tá bom, crianças? Quarta questão. Complete a tabela de acordo com o texto, relacionando cada cor da paleta ao sentido correspondente. Então, eu tenho o sentido aqui e tenho a cor, né, que é o que vocês irão responder. Então, no sentido de contentamento, alegria, eu tenho qual cor? Amarelo. No sentido de solidão, do silêncio, eu vou ter, branco. Dor, eu tenho dor mais que preto. Então, eu tenho a cor, o branco, né? Eu coloco branco. Dor mais que qualquer cor, eu tenho o amarelo. Desânimo, amarelo, esbranquiçado. Dor menos que o branco e amarelo, eu vou ter o preto. Bom, então tenho os sentimentos e as cores relacionadas com os sentimentos. Quinta questão. Leia outro trecho do texto em que o menino fica aguardando as batidas do relógio do amigo. Diz o seguinte: e aí, tinha o aniversário da minha prima, mas eu não fui. Tinha um bate-bola na escola, mas eu não fui. Tinha um livro que eu estava gostando, mas eu nem quis mais ler, só para ficar aqui escutando o relógio bater. E ele bateu. Letra A. O fato de o menino preferir ficar em casa, escutando o relógio tocar, em vez de participar das outras atividades, revela sobre a amizade dele com o amigo pintor. Revela aí, crianças, que os dois existiam o quê? Uma amizade especial, que ele preferia ficar na companhia do amigo ou na lembrança dessa companhia a participar de outras atividades. Então, é justamente isso. Então, representa que os dois tinham uma amizade especial e que ele preferia ficar na companhia do amigo ou na lembrança dessa companhia ao invés de participar de outras atividades. Letra B. A apresentação das atividades, uma após a outra, indica que... Então, tenho aí 2 quadrinhos novamente, vou fazer a associação. Primeiro quadrinho. O menino estava com a rotina e os sentimentos muito confusos, pois tinha muita coisa para fazer. Certo ou errado? O menino evitava as atividades para ouvir as batidas do relógio e sentir a presença do amigo. Sim ou não? Então, o correto, que vocês irão marcar o X, é no segundo quadrinho, porque diz assim: o menino evitava as atividades para ouvir as batidas do relógio e sentir a presença do amigo. Então, aqui eu devo marcar o X. Sexta. O livro O Meu Amigo Pintor está escrito em forma de diário pessoal, pois está organizado conforme os dias da semana em que o menino relata os fatos. Em que dia da semana o menino relata os fatos dessa parte do livro? Em sexta-feira, né? Que é o ponto inicial do texto. Inicia aí com sexta-feira. Letra B. Em que dia da semana o amigo pintor morreu? Circule no texto os trechos que comprovam sua resposta. Foi na terça-feira. No texto está bem destacado. Tem terça-feira e ele começa a falar sobre os fatos, né, que aconteceram na terça-feira e ele relata aí como foi que ele descobriu que seu amigo estava morto. Sexta. Em sua opinião, escrever no diário pessoal foi uma maneira de um menino expressar o que sentia e de desabafar. Por quê? Converse com os colegas. Então, aqui é o que? Uma resposta pessoal, tá? Vai ser a opinião de vocês. Se escrever no diário pessoal foi uma maneira do menino expressar o que sentia e de desabafar. Porque no diário você escreve o quê? Acontecimentos, né? Que aconteceram no dia com você. É lógico que, de certo modo, serve sim para expressar ali o que você sentiu, o que está sentindo, né? Então, você pode sim colocar essas
esses sentimentos, essas sensações no seu diário pessoal. Então, aí é a opinião de vocês, tá? Se escrever no diário pessoal foi uma maneira, né, que o menino encontrou para expressar o que sentia e para desabafar. 7ª, no livro O Meu Amigo Pintor, a personagem principal tenta entender seus sentimentos em relação à perda de um amigo querido. Aí tem assim. Então, vocês precisam aí, pensar, né? Aí diz assim, de que maneira a escrita em um diário pode ajudar uma pessoa a pensar sobre os acontecimentos da vida, que não podemos evitar com a morte? Converse com os colegas. Então, isso aqui é uma questão de pensar, né? De que maneira a escrita em um diário pode ajudar uma pessoa a pensar sobre os acontecimentos da vida que não podemos evitar com a morte? Então, é questão de refletir. Infelizmente, existem acontecimentos que acontecem em nossa vida que não podemos evitar, eles simplesmente acontecem. E nós temos o quê? A obrigação, né? A responsabilidade ali de saber lidar com esses sentimentos ruins, desagradáveis, tá? Então, o diário pessoal, ele é sim um meio, né, de você desabafar sobre os sentimentos, sobre o que você está passando naquele determinado período. Então, é uma forma de desabafar, né? Porque nem sempre conseguimos controlar aquilo que desejamos que aconteça. 8ª, releia as informações sobre a autora Lígia Bonjuga na página 82. As informações sobre a obra dela e a leitura do trecho do livro O Meu Amigo Pintor despertaram seu interesse em ler outros textos dela? Então, aqui é a resposta pessoal. Se vocês interessaram aí pela escrita, né, de Lígia Bonjuga, ou dos textos, né, que ela costuma escrever, então vocês irão colocar se sim ou não, se tem algum interesse, né, em ler outros textos dela ou não, tá? Particularmente, eu gostei muito do texto, O Meu Amigo Pintor. É um texto ali que fala da vivência de um menino que tinha um grande amigo, em que, infelizmente, ele perdeu seu amigo, ele está ali tentando, né, lidar com sentimentos confusos de tristeza, né? Porém, ele consegue, né, resgatar aquelas memórias, né, especiais que ele tinha com o seu amigo. Então, era uma amizade em que eles se davam super bem, que os dois conseguiram aprender juntos muitas coisas, né? E o personagem, ele tenta sempre resgatar esses momentos bons, né, com seu amigo. E ele sofre, sim, com a ausência do amigo. Então, eu achei o texto muito interessante, né, por lidar com essas questões de sentimentos confusos, né, sentimentos tristes, que, infelizmente, temos que lidar na nossa vida. Então, eu achei o texto bem interessante. Então, aqui na 8ª questão, isso aqui foi o meu posicionamento. É resposta pessoal, tá? Então, vocês vão ver aí, né, os textos de Lígia Bonjuga, né, o box dela tá falando sobre ela, e vocês irão aí definir se tem interesse ou não de conhecer os outros textos dessa autora, tá bom, crianças? Então, crianças, finalizamos a nossa aula, tá? Eu disse que seria uma aula bem interessante, né, com a leitura do texto do livro de português. Então, crianças, um grande beijo, um grande abraço. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.